parede esquerda, veremos que ela é, na realidade, transparente e que, no outro lado dessa parede, há uma cópia do quarto. De facto, há um clone exato de si mesmo no outro quarto, embora apenas possa ver a sua parte de trás e nunca a parte da frente. Se o indivíduo olhar para cima ou para baixo, também pode ver cópias de si próprio. Com efeito, há uma sequência infinita de indivíduos à frente, atrás, embaixo e em cima. O indivíduo muito dificilmente poderá estabelecer contato consigo próprio. Cada vez que volta a cabeça para olhar o rosto dos clones, verifica que eles também se voltaram e, por isso, nunca poderá ver o seu rosto. Mas se o quarto for 338, 973 suficientemente pequeno, o indivíduo pode passar a mão através da parede e agarrar o ombro do clone que está à sua frente. Então, pode ficar surpreendido ao verificar que o clone atrás de si também agarrou o seu ombro. Por outro lado, pode agarrar com a mão direita e com a esquerda, segurando os clones que estão ao seu lado, até haver uma sequência infinita de indivíduos dando as mãos uns aos outros. Com efeito, deu uma volta completa ao universo para se agarrar a si mesmo. Não é aconselhável fazer mal aos clones. Se pegar numa arma e a apontar ao clone que está à sua frente, deverá pensar duas vezes antes de disparar o gatilho, porque o clone que está atrás de si também lhe aponta uma arma. Suponhamos que, no espaço de Meissner, as paredes à nossa volta estão a colapsar. Agora, as coisas tornam-se muito interessantes. Digamos que o quarto está a ser comprimido e a parede da direita se está a aproximar de nós a 3 km por hora. Se agora caminharmos através da parede à esquerda, voltaremos para trás da parede. 339, 973 da direita que se move, mas a mais de 3 km por hora, pelo que estamos a viajar agora a 4,5 km por hora. De facto, cada vez que fazemos um circuito completo para a parede esquerda, ganhamos um impulso adicional de 3 km por hora para emergirmos da parede da direita. Estamos agora a viajar a 9 km por hora. Depois de algumas viagens em torno do universo, viajamos a 9, 12, 15 km por hora, até nos aproximarmos gradualmente de velocidades incríveis próximas da velocidade da luz. Num determinado ponto crítico, estamos a viajar tão depressa no universo de Meissner, que retrocedemos no tempo. De facto, podemos visitar qualquer ponto anterior do espaço-tempo. King analisou cuidadosamente este espaço de Meissner. Verificou que a parede da direita e a parede da esquerda, matematicamente falando, são quase idênticas às duas bocas de um buraco de verme. Por outras palavras, o quarto parece um buraco de verme, onde a parede esquerda e a 340, 973 parede direita são a mesma, semelhantes a duas bocas de um buraco de verme, que também são idênticas. Então, salientou que este espaço de Meissner era instável, quer do ponto de vista clássico, quer do ponto de vista quântico. Se apontar um raio de luz à parede da esquerda, por exemplo, o feixe de luz ganha energia sempre que emerge da parede da direita. O feixe de luz sofre um desvio para o azul, isto é, torna-se mais energético, até atingir energia infinita, o que é impossível. Ora, o feixe de luz torna-se tão energético que cria um campo gravitacional monstruoso, que faz colapsar o quarto/buraco de verme. Assim, o buraco de verme sofre o colapso se tentarmos caminhar através dele.
Por outro lado, pode mostrar-se que uma coisa chamada tensor de energia-momento, que mede o conteúdo de energia e de matéria do espaço, se toma infinita, porque a radiação pode passar um número infinito de vezes através das duas paredes. 341, 973. Para a Viking, este foi o golpe de misericórdia nas viagens no tempo. Os efeitos de radiação quântica aumentam até se tomarem infinitos, criando uma divergência, matando o viajante do tempo e fechando o buraco de verme. O artigo de Avking, que levantou a questão da divergência, suscitou uma prolongada polêmica na literatura da física, levando os cientistas a tomarem posições a favor e contra a cronologia de proteção. De fato, alguns físicos começaram a encontrar falhas nas provas de Avking, escolhendo adequadamente os buracos de verme, alterando seu comprimento, o seu tamanho, etc. Verificaram que, em algumas soluções de buracos de verme, o tensor de energia-momento divergia, de acto, mas noutros estava bem definido. O físico russo Sergei Krasnikov examinou esta questão da divergência em diferentes tipos de buracos de verme e concluiu que não há a menor prova que possa sugerir que a máquina do tempo tenha de ser instável. 11. 342, 973. Levantaram-se tantas vozes contra a Viking que o físico de Princeton Lee chegou a propor uma conjectura de proteção de anticronologia. Não há nenhuma lei da física que impeça o aparecimento de curvas fechadas de tipo tempo. 12. Em 1998, a Viking foi forçado a recuar. Escreveu: o facto de o tensor de energia-momento não divergir em certos casos mostra que a reação para trás não obriga à proteção de cronologia. Isto não significa que seja possível viajar no tempo, mas apenas que a nossa compreensão ainda é incompleta. O físico Matev afirma que a falha de conjectura de Avking não é uma justificação para os entusiastas das viagens no tempo, mas mostra que, para resolver o problema da proteção de cronologia, é necessária uma teoria de gravidade quântica completamente desenvolvida. 13. Hoje, Avking já não diz que seja completamente impossível viajar no tempo, mas apenas que é muito improvável e impraticável. Embora 343, 973. A probabilidade de viajar no tempo seja muito pequena, não podemos excluir completamente essa hipótese. Se for possível, de algum modo, aproveitar grandes quantidades de energia positiva e negativa e resolver o problema da estabilidade, as viagens no tempo poderão, de facto, tornar-se realidade. E talvez a razão pela qual não estamos inundados de turistas vindos do futuro seja o facto de não ser possível recuar a um tempo anterior ao da invenção da máquina do tempo e de essa máquina ainda não ter sido criada. Máquina do Tempo de Gott. Em 1991, J. Richard Gott III, de Princeton, propôs uma outra solução das equações de Einstein que permitia as viagens no tempo. A sua abordagem era interessante e inovadora, porque abandonava completamente objetos em rotação, buracos de verme e energia negativa. Gott nasceu em Louisville, no Kentucky, em 1947, e ainda tem um leve sotaque do sul que parece um pouco exótico no mundo fechado. 344, 973. Agressivo da física teórica. Começou a interessar-se pela ciência quando era criança, quando entrou num clube amador de astronomia e se deliciava a observar as estrelas. Quando frequentava o liceu, venceu o prestigiado concurso Westinghouse Talent Search. Desde então, esteve ligado a este concurso, como presidente do júri, durante muitos anos.
Depois de se licenciar em Harvard em matemática, foi para Princeton, onde ainda trabalha. Quando fazia investigação em cosmologia, interessou-se pelas cordas cósmicas, o resto do Big Bang, previsto por muitas teorias. As cordas cósmicas podem ser menos espessas do que o núcleo atômico, mas a sua massa pode ser estelar e podem estender-se por muitos milhões de anos-luz no espaço. Gott encontrou uma solução das equações que permitia as cordas cósmicas, mas percebeu que elas tinham uma característica invulgar. Se pegarmos em duas cordas cósmicas e as lançarmos uma contra a outra, 345, 973. Imediatamente antes de colidirem, é possível usá-las como uma máquina do tempo. Em primeiro lugar, descobriu que, se fizesse uma viagem de ida e volta em torno das cordas cósmicas que colidem, o espaço contraía-se, conferindo-lhe propriedades estranhas. Sabemos que, se nos movermos em redor de uma mesa, por exemplo, e voltarmos ao ponto de partida, teremos percorrido 360 graus. Mas, quando um foguetão viaja em torno das duas cordas cósmicas que passam uma pela outra, percorre, na realidade, menos de 360 graus, porque o espaço se contraiu. Este tem a tipologia de um cone. Se dermos uma volta completa em redor de um cone, também verificamos que percorremos menos de 360 graus. Assim, passando rapidamente em volta de ambas as cordas, podemos, de facto, exceder a velocidade da luz, na perspectiva de um observador distante, uma vez que a distância total era menor do que se esperava. No entanto, isto não viola a relatividade restrita porque, no nosso quadro de 346, 973. Referência: o foguetão nunca excede a velocidade da luz. Mas isto também significa que, se viajarmos em volta das cordas cósmicas que colidem, podemos fazer uma viagem ao passado. Gott relembra: quando encontrei esta solução, fiquei muito entusiasmado. A solução usava apenas matéria de densidade de energia positiva, movendo-se a uma velocidade inferior à da luz. Ao contrário, as soluções de buraco de verme exigem matéria de densidade de energia negativa mais exótica, matéria que pesa menos que nada. 14. Mas a energia necessária para uma máquina do tempo é enorme. Para permitir as viagens ao passado, as cordas cósmicas com densidade linear de cerca de 10 milhões de milhares de milhões de toneladas por centímetro devem mover-se em direções opostas a velocidades de pelo menos 99,999999996% da velocidade da luz. Observamos prótons de alta energia no universo que se movem pelo menos a esta velocidade. 347, 973. Portanto, estas velocidades são possíveis. 15 Observa. Alguns críticos sublinharam que as cordas cósmicas, se é que existem, são raras, e as cordas cósmicas que colidem são ainda mais raras. Deste modo, Gott fez a seguinte proposta: uma civilização avançada pode encontrar uma única corda cósmica no espaço exterior. Com naves espaciais gigantescas e instrumentos enormes, é possível transformar a corda num arco retangular ligeiramente inclinado, semelhante à forma de uma cadeira de encosto. O arco, conjecturou ele, pode colapsar sob o efeito da sua própria gravidade, pelo que duas partes retas da corda cósmica podiam passar uma perto da outra, com velocidades próximas da velocidade da luz, criando por instantes uma máquina do tempo. Não obstante, Gott admite:
um arco em colapso, de uma corda suficientemente grande para permitir que se dê uma volta completa em seu redor e retroceder um ano no tempo, teria de ter mais do que metade da massa-energia de uma galáxia inteira. 16. 348, 973. Paradoxos do tempo. Tradicionalmente, outra razão que levou os físicos a menosprezarem a ideia das viagens no tempo foram os paradoxos do tempo. Por exemplo, se uma pessoa retroceder no tempo e matar os seus pais, antes de ter nascido, o seu nascimento será impossível. Por isso, não pode voltar atrás no tempo para matar os seus pais. Isto é importante, porque a ciência baseia-se em ideias logicamente coerentes. Um paradoxo do tempo genuíno seria suficiente para excluir completamente a possibilidade das viagens no tempo. Estes paradoxos do tempo podem agrupar-se em várias categorias. Paradoxo do avô. Neste paradoxo, altera-se o passado de modo a tornar o presente impossível. Por exemplo, recuando ao passado remoto, para procurar os dinossauros, encontramos acidentalmente um pequeno mamífero peludo que é um verdadeiro antepassado da humanidade. Se destruirmos esse antepassado, não poderemos, logicamente, existir. 349, 973. Paradoxo da informação. Neste paradoxo, a informação vem do futuro, o que significa que talvez não tenha origem. Por exemplo, suponhamos que um cientista cria uma máquina do tempo e depois recua no tempo para dar o segredo das viagens no tempo a si próprio, quando era jovem. O segredo das viagens no tempo não terá origem, uma vez que a máquina do tempo que o jovem cientista possui não foi criada por ele, mas foi-lhe transmitida por si próprio quando era mais velho. Paradoxo de Bücher. Neste tipo de paradoxo, uma pessoa sabe qual será o futuro e faz qualquer coisa que torna esse futuro impossível. Por exemplo, faz uma máquina do tempo que o leve para o futuro e verifica que está destinado a casar com uma mulher chamada Jane. Contudo, decide casar com outra mulher, chamada Ellen, tomando, assim, o futuro impossível. Paradoxo sexual. Neste tipo de paradoxo, o indivíduo é pai de si mesmo, o que é uma impossibilidade biológica. Num conto escrito pelo 350, 973. Filósofo britânico Jonathan Harrison, o herói da história não só é pai de si próprio, como também se come a si mesmo. Na história clássica de Robert Heinlein Ali e os Zombies, o herói é simultaneamente mãe, pai, filha e filho de si próprio, isto é, uma árvore genealógica completa. Ver mais pormenores nas notas. A compreensão do paradoxo sexual é, na realidade, bastante delicada, pois requer conhecimento das viagens no tempo e do funcionamento do ADN. 17 Em O Fim da Eternidade, Isaac Asimov imagina uma polícia do tempo cuja tarefa é impedir estes paradoxos. Os filmes Exterminador assentam num paradoxo de informação. Um microchip recuperado de um robô vindo do futuro é estudado pelos cientistas, que então produzem uma raça de robôs que se toma consciente e que se apodera do mundo. Por outras palavras, esses super-robôs nunca foram concebidos por um inventor. Resultaram simplesmente de uma peça dos destroços deixados por um dos robôs do futuro. No filme Regresso ao Futuro, Michael J. Fox. 351, 973. Tenta evitar um paradoxo do avô quando recua no tempo e encontra sua mãe, então uma adolescente, que rapidamente se apaixona por ele.
Mas, se ela rejeitar o futuro pai de Fox, a sua existência está ameaçada. Os guionistas violam propositadamente as leis da física, quando produzem os blockbusters de Hollywood. Mas, na comunidade da física, esses paradoxos são levados muito a sério. Qualquer solução para estes paradoxos tem de ser compatível com a relatividade e com a teoria quântica. Por exemplo, para ser compatível com a relatividade, o rio do tempo não pode ter fim. Não é possível impedir o curso do tempo. Na relatividade geral, o tempo é representado por uma superfície uniforme e contínua que não pode ser agitada ou rasgada. A topologia pode ser alterada, mas o curso do tempo não pode parar. Isto significa que, se uma pessoa matar os seus pais antes de ter nascido, não pode simplesmente desaparecer, pois as leis da física seriam violadas. 352, 973. Atualmente, os físicos agrupam-se em torno de duas soluções possíveis para estes paradoxos. Primeiro, o cosmólogo russo Gornovikov acredita que somos obrigados a actuar de maneira a que não ocorram paradoxos. Esta abordagem chama-se escola de autoconsistência. Se o rio do tempo se inclinar uniformemente para trás sobre si próprio e criar um redemoinho, ele sugere que alguma mão invisível interviria, impedindo que saltássemos para o passado e criássemos um paradoxo do tempo. Mas a abordagem de Novikov apresenta problemas com o livre-arbítrio. Se retrocedermos no tempo e encontrarmos os nossos pais antes de termos nascido, podemos pensar que temos livre-arbítrio para actuarmos. Novikov acredita que uma lei da física ainda por descobrir impede qualquer ação que possa modificar o futuro, tal como matar os pais ou impedir o próprio nascimento. Observa ele. Não podemos enviar um viajante do tempo para o jardim do Éden e pedir a Eva que não colha a maçã da árvore. 18. 353, 973. Qual é a força misteriosa que nos impede de alterar o passado e criar um paradoxo? Esse constrangimento ao livre-arbítrio é invulgar e misterioso, mas não é único, escreveu. Por exemplo, eu posso querer passear no Tecto sem a ajuda de qualquer equipamento especial. A lei da gravidade impede-me de o fazer. Cairei, se tentar, pelo que o meu livre-arbítrio é restrito. 19 Mas os paradoxos do tempo podem ocorrer quando a matéria inanimada, que não tem qualquer livre-arbítrio, é lançada para o passado. Suponhamos que, antes da batalha histórica entre Alexandre o Grande e Dário III da Pérsia, em 330 AC, enviamos armas automáticas com instruções sobre o modo de as usar. Consequentemente, alteraríamos todo o curso subsequente da história da Europa, e podíamos estar hoje a falar um dialecto persa em vez de uma língua europeia. De facto, a mais pequena perturbação no passado pode causar paradoxos inesperados no presente. A teoria do caos, por exemplo, usa a 354, 973. Metáfora do efeito de borboleta. Em momentos cruciais da formação das condições climatéricas da Terra, até mesmo a vibração das asas de uma borboleta provoca ondas que podem romper o equilíbrio de forças e desencadear uma poderosa tempestade. Mesmo os mais pequenos objetos inanimados enviados para o passado mudarão inevitavelmente o passado de forma imprevisível, dando origem a um paradoxo do tempo. A segunda maneira de resolver o paradoxo do tempo ocorre se o rio do tempo bifurcar em dois rios, formando dois universos distintos.
Por outras palavras, se quiséssemos recuar no tempo e matar os nossos pais antes de termos nascido, mataríamos pessoas que são geneticamente as mesmas que os nossos pais, num universo alternativo, no qual nunca teríamos nascido. Mas os nossos pais, no nosso universo original, não seriam afetados. Esta segunda hipótese chama-se teoria de muitos mundos, a ideia de que talvez existam todos os mundos quânticos possíveis. Esta 355, 973 hipótese elimina as divergências infinitas encontradas por Hawking 20, uma vez que a radiação não passa muitas vezes pelo buraco de verme como no espaço de Misner. Passa apenas uma. Cada vez que passa através do buraco de verme, entra no novo universo. E este paradoxo coloca talvez a questão mais profunda da teoria quântica. Como pode um gato estar morto e vivo ao mesmo tempo? Para responder a esta questão, os físicos têm sido obrigados a considerar duas soluções ultrajantes. Ou há uma consciência cósmica que nos observa a todos ou há um número infinito de universos quânticos. 356, 973 Capítulo 6 Universos quânticos paralelos. Penso que posso afirmar com segurança que ninguém compreende a mecânica quântica. Richard Feynman. Quem não estiver chocado com a teoria quântica não a compreende. Niels Bohr. A estrada improvável e infinita é um método maravilhoso para atravessar as vastas distâncias interestelares no nada. 358, 973 de segundo, sem toda essa aborrecida complicação do hiperespaço. Douglas Adams. No best-seller Uma Boleia para a Galáxia, romance de ficção científica inconvencional e irreverente, de Douglas Adams, o herói descobre acidentalmente um método muito engenhoso de viajar até as estrelas. Em vez de usar buracos de verme, estradas no hiperespaço ou portais dimensionais para viajar entre galáxias, decide aproveitar o princípio da incerteza para se lançar na vastidão do espaço intergaláctico. Se, de algum modo, pudermos controlar a probabilidade de certos eventos improváveis, então, tudo é possível, incluindo viajar mais depressa do que a luz e, até mesmo, viajar no tempo. 359, 973 É altamente improvável que possamos chegar às estrelas distantes em segundos, mas quando pudermos controlar arbitrariamente as probabilidades quânticas, então o impossível poderá transformar-se num lugar comum. A teoria quântica baseia-se na ideia de que há uma probabilidade de que todos os eventos possíveis, por mais fantásticos ou insensatos que pareçam, ocorram. Esta ideia, por sua vez, constitui o ponto fulcral da teoria do universo inflacionário. Quando ocorreu o Big Bang original, houve uma transição quântica para um novo estado em que o universo subitamente sofreu uma inflação enorme. Todo o nosso universo, ao que parece, pode ter brotado de um salto quântico altamente improvável. Embora Adams seja irônico, os físicos compreendem que, se houver alguma hipótese de controlar estas probabilidades, poderão fazer coisas que mais parecem magia. Mas, por enquanto, alterar a probabilidade dos eventos está fora do alcance da nossa tecnologia. 360, 973 Às vezes peço aos meus alunos de doutoramento que resolvam problemas muito simples, tais como calcular a probabilidade de desaparecerem subitamente e de se materializarem do outro lado de uma parede de tijolos. De acordo com a teoria quântica, há uma probabilidade pequena, mas calculável de que isso possa ocorrer.
Ou seja, desaparecermos no quarto e aparecermos em Marte. De acordo com a teoria quântica, uma pessoa pode, em princípio, voltar a materializar-se subitamente no planeta vermelho. Claro que a probabilidade é tão pequena que teremos de esperar mais do que a duração até agora do universo. Consequentemente, na nossa vida cotidiana, podemos menosprezar estes eventos improváveis. Mas, ao nível subatômico, tais probabilidades são cruciais para o funcionamento da eletrônica, dos computadores e dos lasers. Na verdade, os eletrões desmaterializam-se regularmente e voltam a materializar-se do outro lado das paredes dentro dos componentes dos PC e dos CD. A civilização moderna sofreria um